No final de 2019, uma doença surgiu numa cidade chinesa, infectando e matando milhares de pessoas naquele país. Poucas semanas depois, cientistas descobriram que ela tinha origem de uma bactéria chamada coronavírus, a mesma responsável pela síndrome aguda respiratória, que matou milhões de pessoas no ano 2000. Assim como a SARS, esse coronavírus chamado de Covid-19, pela comunidade científica, também se espalhou rapidamente pelo mundo em 6 meses. Já infectou mais de 3 milhões de pessoas e matou mais de 200 mil. E diante dessa pandemia terrível, muitos médicos e cientistas estão trabalhando dia e noite na tentativa de encontrar de uma forma de combatê-la. Nós sabemos que o coronavírus é terrível, mas ele está longe de ser a maior pandemia da história. E neste vídeo eu vou te mostrar uma pandemia que mata muito mais que o Covid-19. Vamos lá. Você pode estar curioso de saber que pandemia é essa que pode ser pior do que o coronavírus. Como ela se espalhou? Como pode ser vencida? Houve um tratamento específico para isso? Antes de dar a resposta, eu vou te deixar algumas dicas para você se consegue adivinhar. A primeira dica: os atos irresponsáveis de um casal causar essa pandemia. A segunda dica: depois que ela se espalhou pelo mundo, não houve quarentena para se proteger dela. A terceira dica: muitos dizem que testaram negativo para esse vírus, mas é impossível, todos foram infectados. A quarta dica: a taxa de mortalidade daqueles que tiveram essa doença no passado ainda apresenta a doença 100%. É bem provável que você pode estar perguntando agora: que doença é essa? Ela não é doença física. Na verdade, estamos falando de uma doença espiritual, o pecado. Por que estou comparando o pecado a uma doença? Porque o próprio Jesus disse que veio ao mundo para os pecadores, para curá-los e chamar a viver a eternidade junto com ele. Veja o que está escrito no livro de Marcos 2. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com seus discípulos, pois havia muitos que seguiam. Quando o mestre da lei, que era os fariseus, via comendo com os publicanos e fariseus, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para salvar justos, mas sim pecadores. Eu não sei se você sabe, mas na China é muito comum as pessoas se alimentarem de alimento exótico, como ratos, escorpiões, por exemplo. Muitos acreditam que essa doença surgiu depois que um chinês comeu um morcego infectado. Ou seja, essa pandemia que trouxe a morte para centenas e milhares de pessoas em todo o mundo pode ter sido causado por um homem. E da mesma forma, o pecado que se espalhou pela terra tem infectado, tem matado milhares de pessoas por causa de um homem, Adão. E repare que nesses dois casos, que a morte não estava nos planos de Deus. Não foi ele que as criou. Ela é apenas uma consequência de escolhas erradas. Mas pior do que a morte física causada pelo coronavírus ou qualquer outra doença é a morte do espírito, porque é ela que nos separa da presença de Deus e da eternidade ao seu lado. Veja o que o apóstolo Paulo disse a respeito disso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:33. Mas enquanto a mídia, os líderes mais poderosos da mídia combatem contra o coronavírus, mas a gente não vê eles falar nada a respeito das mortes espirituais causadas pela pandemia do pecado. Na verdade, eles a ignoram de tal forma que parece fingir e nada acontece. Mas só que essas mortes acontecem sim, dia após dia, levando milhares e milhões de pessoas para o inferno. Mas não é por causa dos tolos que não preocupa com essa pandemia espiritual que nós devemos fazer o mesmo. Porque é diferente do coronavírus, o pecado tem cura. Jesus é o Filho de Deus, está com Deus e é o próprio Deus. Por isso ele sempre terá todo o poder em suas mãos. Mas ele entendeu, assim como o homem provocou essa doença, assim outro homem viria para combatê-la.
Assim como Marcos 12 eu já falei, Jesus é um grande médico para nos livrar dessa pandemia mortal. Assim só foi possível quando ele, mesmo vivendo em meio aos infectados, impuros, o seu sangue foi derramado na cruz, para que todo aquele que nele acreditar que poderia ser curado da morte eterna, fosse purificado do vírus do pecado de uma vez por todas. Veja o que a Bíblia diz. Porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus foi zombado, cuspido, traído, agredido, humilhado, mas tudo isso para nos curar do pecado. Ele não merecia nada disso. Não existe uma prova de amor maior do que essa. O que mais me entristece é por saber que ainda existem pessoas que ignoram esse vírus espiritual. Não acreditam que Jesus é a solução. Então seja sincero, quando os cientistas encontrarem o tratamento para o novo coronavírus, será que vocês acreditam que ele será sensível ao mesmo tempo? Não, vai ser. Não importa o quanto você esteja infectado. Se você reconhecer que o sangue de Jesus é o remédio para esse mal em sua vida, você será curado para sempre. Sim, o vírus do pecado mata 100% das pessoas, mas Jesus tem o poder de ressuscitá-la. Veja o que a Bíblia diz. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fez tudo novo. 2 Coríntios 5,17. Por isso, meu irmão, não ignore pelo que Jesus fez na sua vida. O mundo está infectado, o pior vírus de toda a história, mas o Senhor Jesus tem a cura preparada para você, e você precisa ser curado. Mesmo que essa pandemia passar, tudo voltar ao normal, a questão dos seus pecados não terá desaparecido. E isso será um grande problema. Não importa o quanto você ignora. Eu sei que muitos falam, irmão, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o meu próximo, não tem por que Deus me deixar não ir para o céu. Mas a grande verdade é que nenhum de nós somos bons. Não existe uma pessoa justa aqui na terra que não tenha cometido pecado. O profeta Isaías diz, todos nós somos impuros, e até mesmo nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Então, se você não quer sofrer as consequências do vírus do pecado, vá atrás da cura hoje mesmo, pois amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse, quem não crê nele como enviado de Deus para a salvação estará condenado eternamente. Mas infelizmente, por causa do amor ao pecado, a maioria das pessoas tem rejeitado a oportunidade de Deus para escapar do sofrimento eterno. Vamos supor que você estivesse doente, você chegou a um médico que veio e te deu uma receita. Depois de refletir a sua situação, você decidiu ignorar a ajuda e não tomar o remédio. Então, quando o médico voltou, alguns dias, ele te encontrou numa situação muito pior. Agora vem a pergunta, você poderá culpar o médico? Você pode responsabilizar o médico? Não. Ele te deu a receita, ele indicou o remédio, mas você a recusou. Da mesma forma, Deus tem apresentado a você o remédio e você tem rejeitado. A fé em Jesus Cristo e o compromisso com Ele. O remédio é nascer de novo, como Jesus disse. Se nós recusarmos isso, iremos sofrer as consequências e não poderemos culpar a Deus por nada. É claro, mesmo depois de termos Jesus nas nossas vidas, continuaremos pecando e cometemos erros, porque ainda vivemos num corpo corrompido pelo pecado, mas à medida que deixarmos o Espírito trabalhar em nossas vidas, seremos transformados pelo Pai e nos tornaremos parecidos com Ele. Amém? Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Pegue isso para a sua vida. Amém.